A paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos ao canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Marcial Rocha e tenho este canal o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Palavra do Senhor. Glórias a Deus, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Em continuidade, faremos a leitura do dia 10 de maio, nos capítulos 12 a 15 do livro de 2 Crônicas. Acompanhe a leitura conosco. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, quando ficou estabelecido o reino de Roboão, e havendo um rei se tornado forte, ele deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Pelo que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque eles tinham transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros. Era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, líbios, suquitas, etíopes, e tomou as cidades fortificadas de Judá, e chegou até Jerusalém. Então Semaías, o profeta, foi ter com Roboão, e com os príncipes de Judá, que se tinham ajuntado em Jerusalém, por causa de Sisaque, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: O Senhor é justo. Quando, pois, o Senhor viu que se humilharam, quando, pois, o Senhor viu que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei, mas dar-lhe-eis algum socorro, e o meu furor não será derramado sobre Jerusalém por mão de Sisaque. Todavia, eles serão servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e levou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei. Levou tudo, levou até os escudos de ouro que Salomão fizera. E o rei Roboão fez em lugar deles escudos de bronze, e os entregou na mão dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, vinham os da guarda e os levavam. Depois, tornavam a pô-los na câmara da guarda. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, de modo que não o destruiu de todo, porque ainda havia coisas boas em Judá. Fortaleceu-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou. Roboão tinha 41 anos quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolhera dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe Naamá, a amonita. Ele fez o que era mal, porquanto não dispôs o seu coração para buscar ao Senhor. Ora, os atos de Roboão, desde os primeiros até os últimos, porventura não estão escritos nas histórias de Semaías, o profeta, e de Ido, o vidente, na relação das genealogias? Houve guerra entre Roboão e Jeroboão por todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Agora capítulo 13. No ano 18º do rei Jeroboão, começou Abias a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Micaías, filha de Uriel de Gibeá, e houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias dispôs-se para a peleja com um exército de varões valentes, 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos homens valentes. Então Abias pôs-se em pé em cima do monte Zemaraim, que está na região montanhosa de Efraim, e disse: Ouve-me, Jeroboão, e todo Israel. Porventura, não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por um pacto de sal? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortaleceram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda moço, indeciso de coração,
e não podendo resistir-lhes. E agora julgais poder resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi, visto que sois uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes fora os sacerdotes do Senhor, filhos de Arão, e os levitas, e não fizestes para vós sacerdotes, como fazem os povos das outras terras? Qualquer que venha consagrar-se, trazendo um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Mas, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus e nunca o deixamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, os quais são filhos de Arão, e os levitas para o seu serviço. Queimam perante o Senhor cada manhã e cada tarde holocausto e incenso aromático. Também dispõe os pães da proposição sobre a mesa, de ouro puro, e o castiçal de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós temos guardado os preceitos do Senhor nosso Deus, mas vós o deixastes. Eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes com as trombetas, para tocarem alarme contra os vós. Ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Jeroboão, porém, armou uma emboscada para dar sobre Judá pela retaguarda, de maneira que as suas tropas estavam em frente de Judá e a emboscada por detrás. Então os de Judá olharam para trás, e eis que tinham de pelejar por diante pela retaguarda. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E os homens de Judá deram o brado de guerra. E sucedeu que, bradando eles, Deus feriu Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou nas suas mãos. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, pois que caíram mortos de Israel 500.000 homens escolhidos. Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo. E os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor Deus de seus pais. E Abias foi perseguindo Jeroboão, e tomou-lhe cidades, Betel e seus arrabaldes, Gesama e seus arrabaldes, e Efron e seus arrabaldes. Jeroboão não recobrou mais a sua força nos dias de Abias, e o Senhor o feriu, e ele morreu. Abias, porém, se fortaleceu e tomou para si 14 mulheres, e teve 22 filhos e 16 filhas. O restante dos atos de Abias, os seus caminhos e as suas palavras, estão escritos no comentário do profeta Ido. Agora, capítulo 14. Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias a terra esteve em paz por 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Removeu os altares estranhos e os altos, quebrou as colunas, cortou os azerins, e mandou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também removeu de todas as cidades de Judá os altos e os altares de incenso, e sob ele o reino esteve em paz. Edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava em paz, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos. A terra ainda é nossa, porque buscamos ao Senhor nosso Deus. Nós o buscamos e ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. Ora, tinha Asa um exército de 300.000 homens de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eles eram homens valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha do vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus, dizendo: ó Senhor, nada para ti é ajudar, quero poderoso, quero de nenhuma força. Acuda-nos, pois, ó Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Ó Senhor, tu és o nosso Deus,
não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor desbaratou os etíopes diante de Asa e de diante de Judá. E os etíopes fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar. E caíram tanto dos etíopes que já não havia neles resistência alguma, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército. Os homens de Judá levaram dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades dos arredores de Gerar, porque veio sobre elas o terror da parte do Senhor, e saquearam todas as cidades, pois havia nelas muito despojo. E também feriram as malhadas do gado, e levaram ovelhas em abundância, e camelos, e voltaram para Jerusalém. Agora, capítulo 15. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, que saiu ao encontro de Asa. Ele disse: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele vos deixará. Ora, por muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Quando, porém, na sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para quem o saía, nem para quem o entrava. Mas grandes perturbações estavam sobre todos os habitantes daquelas terras, pois nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbava com toda sorte de aflições. Vós, porém, esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Asa, tendo ouvido estas palavras e a profecia do profeta filho de Oded, cobrou o ânimo e lançou fora as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram na região montanhosa de Efraim. E renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. E congregou todo o Judá e Benjamim, e os de Efraim, Manassés e Simeão, que com eles peregrinavam, pois que muito Israel tinha vindo a ele quando viram que o Senhor seu Deus era com ele. Ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. E entraram no pacto de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, fosse morto, tanto pequeno como grande, tanto homem como mulher. E prestaram juramento ao Senhor em alta voz, com júbilo, ao som de trombetas e buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, e de toda a sua vontade buscaram ao Senhor, e o acharam, e o Senhor lhes deu descanso ao redor. O rei Asa depôs Maacá, sua mãe, para que não fosse mais rainha, porquanto ela fizera um abominável ídolo para servir de Azera, ao qual Asa derrubou e despedaçando o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não se tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, e trouxe para a casa de Deus as coisas que seu pai tinha consagrado, e as que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e utensílios. E não mais houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Amém, irmãos? Aqui finalizamos a leitura do dia 10 de maio. Glórias a Deus. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Lemos a palavra dos capítulos 12 ao capítulo 15 do livro de 2 Crônicas. Continue conosco. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, irmãos.